Educa TV apresenta Hora da História. Hora da História. Olá, crianças! Eu estou curiosa para assistir a história que Marco Argento escreveu e irá nos contar. A música da minha família. Vamos lá? Dó é pena de alguém, ré eu ando para trás, mi assim eu chamo a mim, fá de fato eu sou capaz, sol que brilha no verão, lá é lá no cafundó, se indica a condição, e de novo vem o tó, ó, ó, ó. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa história que se chama A Música da Minha Família. Comecei essa história com uma canção, essa canção que vai permear o nosso personagem central, que é uma notinha musical muito querida. Essa notinha se chama Lá. Sim, Lá, dessa canção que eu cantei para vocês. Lá vivia numa família e ela é uma família diferente. Era uma família musical. Só que lá, diferentemente de seus familiares, não era muito parecida com o pessoal, sabe? Lá tinha uma perninha diferente, por exemplo, de pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua tia. Enquanto eles tinham duas perninhas, lá tinha uma só. E lá se incomodava tanto com isso. Lá não entendia por que ela era diferente. E lá foi para a escola. E na escola ela encontrou outras notas musicais, por exemplo, sol, dó, ré, que tinham outros formatos. E essas notinhas musicais tinham grupos. E grupos muito específicos e esses grupinhos andavam juntos. Então, só as notas sol andavam com as notas sol. Só as notas ré andavam com as notas ré. Mas nessa escola não tinha um grupo lá. Não tinha outras notas que eram semelhantes a lá. E lá ficava muito chateada com isso. Por que ela era diferente? Por que ela tinha que ser diferente da família? Por que ela tinha que ser diferente do grupo da escola? E nada estava bom para lá, infelizmente. E lá tinha um som muito específico que era diferente também do som das outras notas musicais, dos outros grupos. Ela não se encaixava. Parece que ela não falava na mesma língua ou harmonia das outras notas. E ela ficava muito triste com isso. Até que um dia, a diretora da escola musical decidiu propor uma atividade diferente. Na verdade, ela decidiu inserir uma disciplina nessa escola. Uma escola musical tinha que ter uma escola de música, afinal de contas, só notas musicais frequentavam aquela escola. A diretora, muito sábia, decidiu então utilizar o que há de melhor naquela escola, as músicas, as harmonias, as melodias que estavam naquele local. Mas lá ficou sabendo dessa história e não gostou nada, porque todos os grupos iam para lá. Todos os grupos sol, todos os grupos ré, todos os grupos de si iam para lá e lá, sem grupo, não ia fazer nada. Afinal de contas, ela era uma notinha em relação a um grupos enormes de notas. Ela se sentiu muito acuada. E ela foi para casa, contou para os pais isso, e os pais falaram: ah, você precisa ir, você vai ver como você faz parte de uma canção. E lá não acreditava naquilo. Eu preciso contar quem eram os pais de lá. Lá tinha o pai, que era um lá menor, e a mãe, que era um lá sustenido, umas notas diferentes. Ainda assim, lá fazia parte daquele grupo, mas não se sentia tão parte assim. E a família sabia que era importante que lá somasse naquela canção daquela escola para ela também se encontrar enquanto nota musical. Então insistiram e lá foi em sua primeira aula. Quando lá chegou lá
naquela aula, ela foi surpreendida pela Clave de Sol. Clave de Sol era a professora mais severa que tinha naquela escola. Sim, e ela tinha sido responsável para dar aquela aula de música. E lá já começou a tremer. E foi destinada então a ficar logo na frente. E os grupos das demais notas, Sol, Ré, Mi, Fá, ficaram atrás de lá. Lá não entendeu muito bem o que estava acontecendo. E Clave de Sol, aquela professora disse: Lá, nós precisamos muito de você. Você é a nota que estava faltando nas nossas músicas. Você vai ser a parte essencial para que nós possamos fazer a nossa primeira apresentação dessa escola de música. E lá ouviu daquela professora severa, da Clave de Sol: como assim? Precisavam de mim, mas na escola ninguém precisa de mim, eu sou excluída. Pois bem, ali na aula de música, lá se sentiu acolhida, lá era importante, lá era necessário. Os grupos, aos poucos, começaram a reconhecer as potencialidades de lá. Lá fazia um som tão bonito, tinha uma voz maravilhosa. E os grupos Ré, Sol começaram a se encantar com lá e começaram a chamar lá para cantar em outros locais, para cantar no recreio, para cantar em outras aulas, por exemplo, para estudar história. Então eles faziam uma música e lá cantava junto a história. Isso era muito legal. Lá começou a contar aos seus pais, à sua família, que lá fazia parte agora. E lá, na aula de música, começou a entender que a diferença, na verdade, era necessária. Que para ter de fato uma harmonia completa, uma melodia única e marcante, era necessária a diferença, era necessária a presença de diversas notas diferentes em uma canção. Lá chamou outras notas musicais para virem juntas, inclusive seus pais, Lá menor, Lá sustenido, que também depois se tornaram parte daquela orquestra maravilhosa. Já não era mais uma aula apenas de música, era uma orquestra. Então, lá cantou sua primeira música na frente de um público, de outras notas, de outros críticos, sob a regência da Clave de Sol. Então, eles cantaram a seguinte música: Dó é pena de alguém, Ré eu ando para trás, Mi assim eu chamo a mim, Fá de fato eu sou capaz, Sol que brilha no verão, Lá é lá no cafundó, se indica a condição, e de novo vem o Dó, ó, 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 e aplausos, 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 aplausos. A participação de Lá foi muito boa. Quando ela falou Lá é lá no cafundó, todo o público foi a loucura. E Lá se sentiu pertencente a um grupo, à sociedade. Com as suas diferenças, Lá pôde somar na canção. E você aí, entendeu a mensagem principal dessa história? Nós viemos de famílias diferentes, nós temos características diferentes, mas essas características, as nossas histórias, nossas origens, na verdade, compõem uma canção linda, melodias distintas que fazem parte de uma mesma harmonia. Então, para ter canções, músicas, peças fantásticas, orquestras maravilhosas, é necessário que exista a diferença entre notas, a diferença entre pessoas, de ideias, de pensamentos, a diferença que existe em mim, existe em você e que de certa maneira nos torna semelhantes. Valeu, pessoal, e vamos conviver com essa diferença maravilhosa, beleza? Até uma próxima! Tum, tum, tum! Meu coração está até batendo forte, porque eu adorei assistir essa história. Fique conosco, porque aqui tem sempre emoção. Educa TV apresentou Hora da História.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.